Bom dia, pessoal! Nós vamos apresentar sobre a teoria dos stakeholders e teoria da administração adaptativa. Os integrantes do nosso grupo sou eu, Júlia Cristina, o Gustavo e a Vitória. Para dar início à nossa apresentação, primeiro eu vou falar sobre a definição da palavra stakeholder. Ela é uma palavra inglesa formada pela junção da palavra stake com a palavra holder. E a junção dessas duas palavras resulta em algo similar a alguém que possui interesse em algo. A expressão parte interessada é uma das possíveis traduções para essa palavra em português. No Brasil também é comum o uso de palavras para traduzir stakeholders, como, por exemplo, intervenientes, afetados, impactados. E tem também um guia, que é o PMBOK. Ele é uma enciclopédia sobre gerenciamento de projetos e se refere a essa palavra como pessoas ou organizações ativamente envolvidas em um projeto, que têm interesse no projeto ou que são afetadas por ele direta ou indiretamente. Após a gente ver um pouco sobre a definição da palavra stakeholders, agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria dos stakeholders. Ela é uma teoria criada em 1963 pelo filósofo Robert Freeman. A teoria dos stakeholders surgiu para romper com noções clássicas da administração daquela época e trazer ideias inovadoras que ainda hoje são aproveitadas pelas organizações. E a principal dessas ideias é a que propõe a extensão da concepção de quem são as peças-chave para uma empresa. É bastante comum o entendimento de que as corporações pertencem a seus proprietários, acionistas, e essa visão admite que a empresa tem uma responsabilidade limitada pelos efeitos e suas operações. E o problema é que o mundo atual não comporta mais uma empresa ou qualquer outra organização que não se responsabilize pelos seus efeitos. E a teoria dos stakeholders, ela é uma ideia sobre como os negócios realmente funcionam. Segundo ela, qualquer negócio, para ser bem-sucedido, tem que criar valores para seus clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e qualquer pessoa que tenha dinheiro. E esses grupos, eles não podem ser olhados isoladamente. Eles têm que ser vistos como um conjunto com interesses que caminham na mesma direção. Porque se a gente focar apenas em um grupo específico, por exemplo, focar somente nos investidores, a gente perde o que torna o capitalismo vibrante. E para fazer o capitalismo vibrante, a gente tem que unir todos esses grupos, porque eles juntos podem criar algo que nenhum deles podem criar sozinho. Nós enumeramos alguns tópicos para explicar no decorrer do trabalho. E o primeiro desses tópicos, ele diz que os stakeholders são um conceito-chave para diversas disciplinas, como, por exemplo, a área da estratégia, a gestão de projetos, a governança corporativa. E também uma curiosidade é que toda e qualquer empresa, independente do seu porte, seja ela pequena ou grande, ela vai possuir um stakeholder. E qualquer pessoa que influencia de alguma maneira a empresa ou por ela é influenciado, mesmo que não queira, ela é considerada um stakeholder, porque toda a ação irá influenciar. Eu vou até dar um exemplo para vocês de um stakeholder. Vamos pensar no Uber. Quem são os stakeholders da implantação do Uber? A resposta: os stakeholders são os usuários. Estes, eles são afetados diretamente. Eles têm um interesse positivo pelo Uber. Os taxistas, eles também são stakeholders, mas eles são contrários à implantação do Uber. Eles são afetados também diretamente,
E junto aos taxistas, está envolvido os sindicatos dos taxistas, a prefeitura. Então, com base nesse exemplo, nós podemos perceber que são várias pessoas e órgãos circundando e rondando ao redor do projeto. Através desse exemplo que eu dei agora, eu acredito que ficou mais fácil para vocês entenderem por que qualquer pessoa que influencia ou é influenciada pela empresa é considerada um stakeholder. No decorrer do trabalho, a gente também vai falar sobre os graus de stakeholders. Tem os de primeiro grau e os de segundo grau. E também falaremos sobre a diferença entre tratar os stakeholders com uma visão ampla e com uma visão estreita. Dando continuidade à fala da Júlia, primeiro iremos analisar alguns stakeholders para perceber se realmente são importantes para uma empresa. Primeiro, são os acionistas. Se for uma empresa de um capital aberto, são eles que irão investir. Então, eles vão receber, né, o dinheiro dessa empresa como acionistas. O governo é um stakeholder, né, que cuida da taxação da empresa, dos impostos do comércio, né, onde eles serão pagos. Geralmente eles são abertos por empresas de outros países para liberar, né, o livre acesso do comércio. Isso ele influencia diretamente na hora de construir uma empresa, além de poder, né, conceder benefícios fiscais, né, incentivos financeiros e entre outros. Portanto, é um forte stakeholder no governo. Os empregados são eles que vão fazer o produto que a empresa vai vender, né? São eles que também vão fazer a empresa funcionar para entrar dinheiro e eles que receberão dinheiro dessa empresa também. Já a comunidade, é através dela que surgirão os empregos para a empresa. Então, também tem os fornecedores, que neles são o que dão os insumos, né, necessários para a empresa, para que faça o seu produto e seu serviço. Eles vão influenciar e vão ser influenciados diretamente. Já os clientes são os principais geradores de receita que necessitam do produto ou do serviço oferecido pela empresa. Assim, eles influenciam e são influenciados diretamente também. Já os bancos são os bancos que permitem, né, os empréstimos para investir na empresa com que faça ela crescer. E também permitirão que os clientes façam empréstimo para comprar do produto que a empresa oferecerá. Nesses casos, os stakeholders acabarão de analisar que não são todos, né, mas são os que trarão um veículo econômico diretamente para a empresa. Isso significa que eles são os stakeholders de primeiro grau. Agora vamos analisar, né, alguns exemplos desses considerados stakeholders de segundo grau. Já falamos de primeiro grau, agora vamos ver do de segundo grau. Tem os sindicatos, né, que eles que vão influenciar diretamente a empresa e os empregados, porém não é uma influência financeira direta, né, é um veículo indireto. Com isso tem também a consultoria, que ela é a mesma coisa que os sindicatos, só que vão ajudar nos processos internos e compreender como investir em bens dos fornecedores. Lidar com seus empregados, lidar com os clientes, mas também não tem um veículo direto econômico, né? E tem por final a mídia. A mídia pode ser contratada para fazer também, né, algum tipo de propaganda, também não é um veículo direto, pois ela também entra lá
contato, né, com os clientes, inclusive são fornecedores, e fará também entrada de contato, né, com a empresa. Se vocês ficaram com a dúvida se é preciso saber diferenciar os stakeholders de primeiro e segundo grau, a resposta é não. Não é necessário. O que é necessário é compreender que existem stakeholders, que eles são importantes para a empresa. É essencial também saber a influência que eles têm em relação à empresa e a influência que a empresa tem sobre eles. Podemos, inclusive, escolher uma visão mais estreita dos stakeholders, ou seja, conhecer os básicos, os empregados, os clientes, os bancos, fornecedores, governos, ou se preferirmos, podemos ir para uma visão mais ampla, que abrange grupos de advocacia, faculdade, principalmente se fornecer profissionais que a empresa necessita. Então, para diversas áreas da estratégia empresarial e da área de projetos e da governança corporativa, é importante que saibamos que os stakeholders existem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a característica das estruturas, a base do funcionamento das estruturas de gestão adaptativas. Elas são caracterizadas por falta de regulamentação burocrática, rígida do trabalho gerencial, falta de especialização profunda, certos níveis de gestão, estrutura de gestão flexível e a natureza descentralizada do processo decisório. E falando um pouco agora sobre as consequências que pode trazer nessa estrutura, que são gerenciadas pelo adaptativo, elas são caracterizadas como orientação para a implementação operacional de projetos e programas complexos, né? Questões difíceis, a capacidade de mudar de forma com relativa facilidade e sem dor, adaptação rápida à mudança do ciclo de vida na empresa, ou seja, a estrutura adaptativa são geralmente criadas, né, temporariamente para resolver certas tarefas, a fim de realizar diferentes programas e projetos. E por último, a formação de órgãos de governo em caráter temporário. Falando agora sobre noções básicas de operação, veio como um ambiente muito dinâmico, né? Assim como mudanças nos requisitos do cliente,
que exigem, né, planejamento e comprometimento de curto prazo de toda a equipe, devido à falta, né, de estrutura organizacional clara. Com isso, espera-se que os funcionários tenham um alto nível, né, de disciplina e habilidades de interação. O gerente da empresa também atua como o mentor, né, para essas pessoas. As equipes são limitadas, né, e apenas algumas dezenas de pessoas e suas características são flexíveis, né? Algum nível, né, de cooperação e eficiência significativa. O individualismo é outro aspecto que se destaca em métodos flexíveis, né? Neste caso, a padronização descartada, né? É uma característica de estrutura que gerenciamento adaptativo, né? Que é uma redução significativa do número de documentos, que são os métodos, né? Que eles fazem para fornecer várias maneiras que permitem como que comece a funcionar, né? E sem confiança no alcance de metas. Eles também oferecem métodos para organizar tarefas e em uma empresa com o objetivo de garantir que realize ações apropriadas no processo de gerenciamento. Bom dia, galera. Meu nome é Gustavo e agora eu vou falar sobre a gestão adaptativa. A gestão adaptativa ela é regida por 4 princípios. O primeiro princípio é o questionamento normativo. O questionamento normativo é a discussão dos valores com a identificação daqueles que são compartilhados. Serve de base para o estabelecimento das direções comuns, a serem adotadas pelas diversas partes que se envolvem no processo inovador, lançando-se assim os fundamentos para a construção de uma comunidade. O segundo princípio é a auto-organização. A auto-organização ocorre quando um padrão de organização, estrutura ou comportamento emerge das ações da parte do sistema. Em vez de ser imposta por uma parte central dominante, esse princípio promove a autodeterminação, englobando e transcendendo os princípios básicos do projeto sociotécnico de uma regulação e autonomia e liberdade de ação, pelos quais a iniciativa de cada membro é incentivada em contraposição ao mero seguimento das regras prescritas. E o terceiro princípio é a ação reflexiva e adaptação. O planejamento é percebido como um processo de aprendizado participativo, que se realiza por meio da ação reflexiva. Recomenda-se uma postura de pesquisação, a fim de adotar a organização com flexibilidade requerida para atuar em ambiente complexo e incerto, possibilitando a constante avaliação de redefinição de trajetórias e objetivos. Preconiza-se uma adaptação ativa, pela qual a organização busca influenciar o comportamento do ambiente de modo que lhe seja mais favorável, e não apenas moldar o ambiente. Procura-se introduzir mudanças em focos geradores de mudanças ou nódulos transformadores que se constituem em pontos de alavancagem, estabelecendo uma reação em cadeia que visa a transformação do sistema. E no quarto e último tópico é a cooperação e agregação. Embora autônomos, os membros de uma organização são interdependentes, por isso precisam agregar-se, desenvolvendo atividades complementares. A agregação deve ser entendida ao se considerar organizações com uma capacidade de atrair e reter indivíduos interessados comuns ou compatíveis e competentes relevantes. Pela agregação e cooperação, são consolidados vínculos comunitários, formando-se a identidade da organização ou rede organizacional. A cooperação efetiva requer transparência nas decisões e ações, essenciais para o desenvolvimento da confiança, a qual se conquista a partir da credibilidade
Esses constituem elementos essenciais para o desenvolvimento de uma comunidade. Os pontos fortes da estrutura adaptativa são a gestão adaptativa, que é a constante cooperação estreita com o cliente, apesar da ausência de indicação de como atingir os objetivos da empresa. Tudo isso atribui grande importância a um alto nível de satisfação do cliente e visa garantir os benefícios máximos para os negócios. Outro ponto importante é a adaptação simples e mudanças rápidas na gestão. Entender e aplicar essa gestão de mudança na empresa gera um grande benefício, que é o aumento da competitividade. E ao contrário da gestão tradicional, não há necessidade de especificar toda a gama de tarefas durante o período inicial dos processos de gerenciamento. O nível de independência dos participantes do processo, que assumem a responsabilidade pelas tarefas executadas, estão aumentando cada vez mais. Nesse cenário de mudanças, a organização precisa reagir com mais rapidez e eficiência às mudanças, sem impactar a produtividade, e os colaboradores precisam estar capacitados para se adaptarem rápido a novos processos, reduzindo assim a resistência natural à inovação. Agora eu vou falar sobre a base do funcionamento das estruturas de gestões adaptativas. As gestões adaptativas a gente caracterizou em 5 tópicos. E o primeiro é a alta de regulamentação burocrática rígida do trabalho gerencial. A segunda é a falta de especialização profunda. A terceira é certos níveis de gestões. A quarta é a estrutura de gestão flexível. E a quinta e a última é a natureza descentralizada do processo decisório. E esses tipos de estrutura podem ser comparados com outros para vários sinais. Vamos comparar estruturas de controle adaptativo com tipos divisionais. O primeiro será mais flexível e poderá ser adaptado às mudanças nas exigências industriais, características ambientais. E noções básicas de formação. Abaixo a gente colocou uma lista dos principais objetivos e princípios que determinam o uso de metodologias adaptativas no âmbito das gestões das empresas. E nisso 9 tópicos. O primeiro é a flexibilidade e adaptabilidade em relação às necessidades e expectativas de clientes, que mudam dinamicamente, que daí é o flexível, é criar soluções valiosas e inovadoras para a empresa e os consumidores em todas as etapas da gestão. A minimização de custos devido à redução de cronogramas de processos de produção.
concentrando-se em membros da equipe de gerenciamento, maior motivação entre os funcionários livre de estresses, estreita cooperação com o cliente, simplicidade e auto-organização da equipe de gestão, a satisfação do cliente devido à rapidez e regularidade dos processos e à minimização de riscos.